Deus Filho e também o Deus Espírito Santo. Jesus também havia dito, depois da sua ressurreição, fez a promessa, diz, olha, permaneça em Jerusalém, porque vai descer o Espírito. Mas lá no Evangelho de João registra-se o momento em que Jesus disse, eu vou para o Pai e vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, esse virá. Então veja, tudo que vem se cumprindo nas Escrituras, à medida que vai se cumprindo, ninguém vê mais a necessidade, nem pode realmente, porque senão, se ficasse assim, olha, Pedro está dizendo que foi cumprimento de Joel. Aí, de repente, hoje estamos aqui, século 21, em Itabaiana. Aí agora, irmãos, vamos lá, temos que reproduzir tudo aquilo que foi feito lá em Atos, porque, olha, que o poder, o Espírito, vamos pedir para o Espírito repetir aquilo que foi feito. Seria uma ideia meio que ser lógica, porque já aconteceu porque estava previsto. E por estar previsto, teve o tempo de acontecer e de fato aconteceu. Outra coisa, isso ele diz aqui uma coisa interessante, acontecerá em que tempo? Nos últimos dias. Então aqui foi exatamente o momento inaugural dos últimos dias. Por isso que os últimos dias é daqui até hoje. Até a volta de Jesus já estamos a viver os últimos dias da história deste mundo. Essa é uma expressão que às vezes as pessoas pensam, últimos dias, então já ia acabar tudo? Não, os últimos dias são esse período da história que dá-se início aqui. É o período da igreja, como nós a conhecemos hoje. Foi daqui, a partir desse momento, que a igreja, o cristianismo, iniciou. A pregação do evangelho deu sequência, porque até então havia uma religião oficial que era o judaísmo. Os judeus seguiam o judaísmo, e o judaísmo estava muito certo e apegado apenas à lei, à Torá, que era a Bíblia lá do Antigo Testamento que eles tinham. E aqui no texto de Lucas, em Atos, está registrando o momento dessa transição. A partir de agora, o que é que vai delinear, conduzir a vida da igreja? Não mais o judaísmo, não mais aquelas coisas que eles lá viviam, a religiosidade deles, porque agora, olha o que Pedro vai dizer no seu sermão a partir do versículo 22. Agora sim, é um sermão de Pedro, olha. Depois dele dar essa explicação do que estava acontecendo, ele vai fazer o seu primeiro sermão, dizendo, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelos determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que sermão, hein? Pedro abriu a sua voz e, depois de ter se levantado, se direcionado àquela multidão, aquelas pessoas que ali estavam, ele citou este evangelho. Aqui é o evangelho, na sua essência. O evangelho é a boa nova de salvação. O evangelho é pregar a Cristo. E ele está exatamente fazendo isto. Veja, Pedro não ficou querendo mais explicar nada a respeito do Espírito, porque ele já tinha explicado. Olha, o que aconteceu aqui foi o que o profeta Joel disse. Agora, Jesus, aí ele puxa para quem? Para Cristo. Ele não ficou enfatizando ali mais, conversando, esticando a conversa com relação àquilo que estava acontecendo. Não, já foi logo para a essência do que era fundamental e importante. Jesus, o Nazareno, este Jesus, ele foi um varão aprovado por Deus. Jesus, o Deus que se fez homem. Essa é a mensagem que eles precisavam entender. Diante de vós, ele fez milagres, ele fez prodígios, ele teve sinais, e tudo isso o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Os judeus que ali estavam sabiam da obra que Cristo tinha feito. Nenhum daqueles era inocente a ponto de dizer assim: eu não sabia de nada. Sabiam. Eles viram a obra de Jesus. Eles viram as pessoas que foram curadas. Eles viram os sinais que foram dados. Eles ouviram a mensagem da boca de Jesus. Tudo isso eles fizeram, eles ouviram. E ele diz: porém, vocês mataram ele, né? Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O que Pedro quer dizer aqui? Que teologia profunda. Pedro quer dizer que só aconteceu o que aconteceu com Cristo porque Deus, o Pai, havia determinado. E Jesus deixou claro, lembram? Quando eles foram prender, Jesus fez lá um movimento que eles não podiam, ficaram tentando e não conseguiam, só foi prender Jesus quando foi permitido a eles assim fazer. E isso é uma informação importante. O que aconteceu com Cristo foi determinação e presciência, desígnio e presciência de Deus. Porém, a responsabilidade que recaiu sobre eles, quando ele diz: vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Aí Pedro coloca aqueles homens ali que há pouco tempo gritavam: crucifica-o, porque foram os judeus que crucificaram, né? O Pilatos disse: eu não vejo crime nenhum nele, lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Os judeus que gritavam: crucifica, os sacerdotes que estavam querendo a morte de Cristo. Então vejam que coisa interessante aqui, uma coisa que às vezes as pessoas ficam confusas, né? Porque, veja, ao mesmo tempo que Pedro diz que foi Deus o Pai que designou Jesus, e de fato é verdade, né? O anjo disse a Maria que colocasse o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Então foi um designado mesmo de Deus. No entanto, aqueles pelos quais Cristo morreu, as mãos pelos quais foram responsáveis pela morte de Jesus, não eram inocentes. Até mesmo porque a motivação deles era malvada, era uma motivação malvada, irada, né? Invejosa. Lembram? Os religiosos tinham inveja de Jesus, porque Jesus, quando pregava, arrastava multidões. Eles começavam a sentir inveja de Jesus.
E essa inveja, esse ódio por Cristo foi gerando, até o ponto deles pedirem a morte de Jesus. Então eles não eram inocentes. Então vejam, existe o que é a soberania de Deus, existe também o que é a responsabilidade humana. E são duas linhas paralelas que não se encontram lá no infinito. Não se encontram, são paralelas. Isso a gente vê muito na teologia. Deus é soberano, mas também o homem é responsável pelos seus atos. Isso é importante entender, porque às vezes as pessoas ficam dizendo assim, analisando, olha, se foi Deus quem determinou, então ninguém é responsável pelo que fez. Sim. Alguns até querem usar essa lógica lá com Adão e Eva, né? Ora, se foi Deus que criou eles ali, Deus os criou perfeito, não tinha pecado nenhum, e Deus sabia que eles iam pecar, e Deus assim colocou lá no jardim, então a responsabilidade é deles, porque Deus deu a ordem, a lei, e disse, olha, não coma. E eles comeram, desobedeceram. Deus enviou Jesus, aí quando chega Jesus, o que é que acontece? O evangelista João diz, lá em João 1,12, veio para o que era seu. E o que aconteceu? Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vejam, Jesus veio para o que era seu, os judeus. Muitos dos judeus não receberam, mas os gentios receberam, nós aqui recebemos, os samaritanos receberam. Então quem recebeu Jesus, e alguns dos judeus também receberam. Quem recebeu Jesus foi salvo. Quem não recebe Jesus continua perdido, porque só Jesus é quem pode salvar. Então Pedro vai começando de maneira espontânea, né, e expositiva, mostrar a realidade do Evangelho para aquelas pessoas. Olhe, ele chama Jesus o Nazareno porque Jesus era assim conhecido, né? Jesus era dali, da Galileia, daquela região. E olha, Jesus o Nazareno, esse Nazareno que vocês conhecem, vocês sabem, ele passou por aqui, ele fez milagres, ele fez prodígios, ele fez sinais, tudo isso por meio do Deus o Pai, que ele realizou todas essas coisas, e vocês sabem disso. E ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, mas foram vós que mataram ele, crucificando por mão de Nico. Porém, mesmo vocês tendo feito isso, ele continua, ao qual Deus o ressuscitou. Mesmo vocês tendo matado, Deus o ressuscitou. E aí Jesus rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível. A morte não podia destruir o corpo de Jesus. Aí ele vem exatamente e cita o texto bíblico, já do Antigo Testamento, que é dito por Davi nos Salmos, a respeito disso. Ele diz assim, porque a respeito dele, diz Davi, olha o que Davi diz a respeito de Jesus, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Isso é dito por Davi, um dos seus salmos, porque ele relata essa realidade que ele viveu, experimentou. Está lá no Salmo 16, de 8 a 11. Essa profecia de Davi. Ele diz, ele reconhecia, Davi, ele era um tipo de Cristo, ele tinha dado por iluminação do Espírito, ou inspiração do Espírito Santo mesmo, ele foi inspirado para escrever esse texto. Quem lê a princípio pensa que Davi está falando de si mesmo, mas quando ele fala de Senhor, Velho Testamento, ele está falando de Deus. Só que aqui, com a sequência do texto, quando ele fala da esperança, né, do coração alegre, Davi confiava e tinha fé no Messias, o Messias prometido, ou aquele descendente lá de Gênesis 3,
que Deus disse: vou enviar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Já o proto-evangelho estava lá. E o que vem acontecendo ao longo da história é exatamente o desenrolar daquela primeira Gênese lá, daquele primeiro evangelho, a semente do evangelho do Gênesis, é o que vem desenrolando por toda a história até chegar em Jesus. E Jesus chegou. Chegando em Jesus, veja, os apóstolos começam a pregar a Cristo, mas eles não deixam de citar o Antigo Testamento, para explicar o que está acontecendo, para mostrar que a história não foi solta. O que estava acontecendo não era um episódio assim, de surpresa, que ninguém sabia. Não, as profecias já estavam indicando isso. O próprio Davi já falava em seus salmos a respeito disso. E quando ele cita no versículo 27, dizendo: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, é exatamente essa condição de mostrar que Jesus, ao morrer, não chegaria a se decompor, porque se ressuscitaria, que foi o caso. Veja, segundo a ciência, o que é natural e normal? Uma pessoa, depois que morre, né, que é enterrada, né, cerca de 24, 48 horas, né, 48 horas, o corpo já começa a se decompor, 2 dias. Mas Jesus, no 3º dia, ressuscita. No seu corpo não viu corrupção, ou seja, não chegou a se deteriorar. Mais um indicativo do poder de Deus em preservar ali no túmulo o corpo de Jesus, que foi devidamente embalsamado, né, e colocado ali, e no 3º dia ele retoma a vida. Por isso que ele diz: não deixarás a minha alma na morte, porque Jesus foi lá no Hades, no inferno, e voltou, né, mas no inferno ele não foi lá sofrer nada no inferno, porque ele chegou lá como Senhor. No inferno ele comanda tudo e a todos, e volta, né, não permitindo que o santo veja a corrupção. Então Jesus não foi, o corpo dele jamais chegou a ser deteriorado, e não entrou em estado de decomposição. E ele diz: e fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Que maravilha! Aí Davi encerra seu salmo, citando seu salmo, dizendo: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, a citação de Davi, certamente ao penetrar no coração dos ouvintes ali, desse sermão de Pedro, deve ter irrompido uma alegria também no coração dos irmãos, em saber que aqueles estavam agora experimentando da graça de Deus na vida deles, que agora eles não estavam mais perdidos, que agora eles tinham um rumo na vida, eles sabiam a quem estava seguindo, que toda a fala de Jesus e promessa se cumpriu, que os profetas do Antigo Testamento também falaram, se cumpriu. Por isso que a palavra de Deus é digna de inteira aceitação. Você e eu podemos confiar nela tranquilamente, descansar, porque sabemos que a nossa fé em Deus, em Jesus, no Espírito de Deus, no Espírito Santo, é verdadeira e vai sempre nos conduzir em triunfo. Por isso que Pedro continua o seu sermão, chamando os irmãos, dizendo: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. O que aconteceu com Davi? Que ele morreu. Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então veja como Pedro vai dizer: olha, Davi, que citou esse texto que eu acabei de dizer, falando do Senhor, que não haveria de ver, o santo não vivia corrupção, ele morreu e o seu túmulo está aí. Está lá o túmulo de Davi até hoje, ele dizendo, está aí entre nós. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se a quê? Que foi que Davi referiu-se? Aí Pedro está explicando, a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, aí ele explica o texto, né, de Davi, dos Salmos, e nem o seu corpo experimentou
a corrupção. Então veja que maravilha. Esse é um sermão básico, viu? Palavra e explicação. Cita o texto bíblico e explica, esclarece. Irmãos, o que Davi disse lá é a respeito a Cristo. Foi que Cristo ressuscitou e nessa condição de ressurreto, ele nem foi deixado lá na morte, como Davi foi, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então ele faz esse paralelo aí, esse contraste, para vocês entenderem, os ouvintes entenderem. Olhe, Davi, que citou esse texto, morreu. O seu túmulo está ali. Mas Jesus, que ele está prevendo aí, é Jesus que ressuscitou, que o seu corpo não experimentou corrupção. O corpo de Davi virou pó. Só está aguardando o dia da ressurreição, onde todos ressuscitaremos, né? Os que já morreram. Se porventura passarmos mais um tempo por aqui e falecermos, também ressuscitaremos todos no último dia. Davi também certamente será, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus já ressuscitou. Jesus não ficou lá sepultado, a não ser por 2, 3 dias no máximo. Mesmo assim, não se decompôs o corpo dele, não viu corrupção e nem experimentou. Por quê? Porque a este Jesus, o que Deus fez, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro, os apóstolos, viram Jesus. Vocês viram que no início do texto de Atos, o que é que aconteceu? A ascensão de Jesus. Depois da ressurreição, o que aconteceu? Jesus apareceu aos seus discípulos. E por quanto tempo ele ficou? 40 dias, ensinando a respeito de como eles iriam proceder a partir de agora. E depois de 10 dias, depois de 40 dias, Jesus é assunto aos céus. 10 dias depois, a descida do Espírito no Pentecostes, no 50º dia. E então eles estão exatamente ali, no calor, né, daquilo que acabara de acontecer. Então eles estavam cheios ali do Espírito, o testemunho estava vivaz ali, né? E ele diz claramente, olha, Deus ressuscitou a Jesus do que todos nós somos testemunhas. Mais um atestado aí de que só aqueles apóstolos, aqueles discípulos que viram Jesus e por isso eles foram testemunhas ocular, viram mesmo Cristo ressuscitado. Só eles é que puderam ser considerados apóstolos e de lá para cá ninguém mais, né? Depois Matias foi escolhido para compor ali e Paulo na sequência depois e pronto. Isso mostra essa condição que era necessária, que ele fala aqui, que eles são testemunha da ressurreição de Jesus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Está vendo? Então ele está atribuindo esse derramado Espírito por parte de quem? De Jesus. Quem derramou o Espírito foi Jesus. Ele diz, olha, que Jesus foi exaltado à destra de Deus, não é? É o que está dito também no nosso credo, chamado credo apostólico, que foi dos apóstolos, né? Os irmãos elaboraram esse credo apostólico, que algumas Bíblias vêm lá no final, que diz, creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, não é? E o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia e subiu ao céu, onde está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo apostólico. É exatamente o credo cunhado dessas expressões aqui. Veja, se não tem uma coisa bem presente aqui, quando ele diz assim, exaltado, pois, à destra de Deus, olha, Pedro, no seu sermão, cita isso,
que Jesus, que foi exaltado, ressuscitou, está à destra de Deus. E aí ele diz, e tendo ele recebido do Pai a promessa, Jesus, né, do Espírito Santo, ele derramou isto que vedes e ouves. Então ali ele já, chegando à conclusão, começa explicando, apresentando a Cristo. Essa é a essência do Evangelho, é exatamente agora a mensagem que vai ser pregada dali em diante. O tema das mensagens, dos sermões era este, era Jesus ressurreto. Era este Jesus que tinha que ser pregado e continuar sendo pregado, porque era ele que iria e viria, estaria fazendo a obra de salvação. Já vinha fazendo e vai continuar fazendo. E quem iria auxiliá-lo nisso exatamente era o seu Espírito Santo, que desceu naquele período ali e continua até hoje. Porque todos nós que aqui estamos, só estamos como crentes em Jesus, porque temos o Espírito Santo de Deus. Todo crente ele precisa receber esse Espírito para nascer de novo. Do contrário, não é crente. Pode ser religioso, pode ser frequentador, pode ser simpatizante, pode ser o que for, mas se não tiver o Espírito, não é filho de Deus, não é nascido de novo. Para ser nascido de novo, um crente, tem que ter o Espírito, pois é Ele que faz essa obra, é o Espírito que nos leva a Cristo, o Espírito que nos leva a crer em Jesus. Ele tem essa missão, essa função. E começou daqui, da descida. Quando desce, ele foi derramado, e aí vocês estão vendo isso, estão ouvindo também, porque ele disse, Davi, ele não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, Davi não subiu, mas ele declarou o seguinte, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, ora, se Davi citou isso, ele não está citando a ele mesmo, porque Davi morreu e foi sepultado. Então, de quem Davi estava falando? Do próprio Jesus, o Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando é que Jesus vai fazer isso? Colocar todos os inimigos por estrado dos seus pés. Ele já fez isso, né? Quando ele ressurge, é a vitória de Cristo. Venceu a morte, está lá em Corinto. Onde está a morte? O teu aguilhão, né? Não tem mais, ele destruiu o poder da morte. Por isso que agora podemos ter vida. Que maravilha, irmãos. Agora temos vida, não mais a morte. Aí você fica naquele dilema, mas pastor, nós não morremos, não vamos morrer. Vamos, esse corpo aqui, apodrecido pelo pecado, vai se acabar, mas o importante é que vamos viver eternamente. E mais ainda que esse corpo se deteriore, como um dia vai se deteriorar, nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, na eternidade, na ressurreição. Então, meus irmãos, essa é a expectativa, não é ficar preocupado com o que vai acontecer aqui e agora, mas é importante que nós zelemos pela nossa alma, para exatamente ter essa expectativa. Veja que maravilha, que privilégio que nós estamos tendo hoje aqui, não é verdade? O mundo está aí, graças a Deus, a nossa cidade até é tranquila, né? Com relação a essas festas aí do mundo. Tem alguns focos aí, por aí, acolá, mas veja, a possibilidade que temos de estar hoje aqui, tranquilamente, adorando o nosso Deus, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, que privilégio! Tendo a alegria na nossa alma, a satisfação plena de dizer, olha, pela palavra de Deus eu sei que um dia estarei na glória eterna, que o último inimigo a ser vencido foi a morte e foi vencido por Jesus, e Cristo, ao vencer, lhe proporciona agora a vida. Mas como é que isso acontece? Para que vocês tenham esta vida, recebam esta vida da parte de Jesus. É o que ele vai dizer na sequência do texto.
eu vou continuar porque é importante para a gente fechar aqui. Veja, depois dito isso, desse sermão, ele disse que estava absolutamente certa, toda a casa de Israel esteja, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro aí conclui o seu sermão, e aí o que acontece? Como é que o povo reage? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa foi a reação. O coração compungido, contrito, quebrantado, levaram aquelas pessoas que estavam ouvindo esse sermão de Pedro a fazer essa pergunta: o que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? E Pedro então disse: arrependei-vos. É o que tem que ser feito. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Arrependam-se, confessem os seus pecados e assim esses pecados serão remidos. Creia em Jesus, receba o batismo, esse sinal de que você agora pertence a Cristo, à sua igreja. É para isso que serve o batismo, é um sinal que aponta para a sua identidade como agora pertencendo à igreja, o corpo de Cristo. É batizado em nome de Jesus, para que você tenha seus pecados removidos, remidos, e assim receberá o dom do Espírito Santo. E todo crente recebe esse dom do Espírito Santo. E ele diz: pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão ainda longe. Aí chega em nós aqui, né? Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aqui onde está a tarefa de evangelização. Como é que o Senhor Deus vai chamar essas pessoas? Através da pregação, do seu testemunho. Quando você fala de Cristo para as pessoas, ou vive Cristo na sua vida, isso fala. E as pessoas vão sendo chamadas. Porque, meus irmãos, é triste a miséria espiritual em que as pessoas se encontram. É triste você se achegar a alguém que não conhece Jesus e conversar com ela, vazia, onde muitas vezes as pessoas até recorrem às coisas dos falsos deuses, dos ídolos. Há pessoas que alimentam a sua crença em mandingas, em coisas feitas aí, né, nas coisas na escuridão, pensando que aquilo vai resolver a sua vida, a sua situação, e não resolve, só piora, porque é um engano, achar que macumba, essas coisas, vai resolver, não vai resolver, vai piorar ainda mais, porque vai pedir a quem? Ao próprio inimigo das almas, para livrar a alma de quê? Daquela situação, não vai conseguir. O diabo escraviza mais ainda as pessoas, mas o Espírito Santo liberta. O Espírito Santo de Deus, quando vai penetrar na alma, quando aquela pessoa que está ali ouve o Evangelho, a boa nova de salvação, e o Espírito de Deus trabalha no seu coração, ela desperta, e ela diz: não, agora eu vou buscar Jesus. Ela ama Jesus, vai buscar a palavra de Deus, e aí muda toda a história da vida dela. E aqui está acontecendo isso. Muitas pessoas, como nós vamos ver aí, desse exato momento, foram chamadas pelo Espírito de Deus e creram. E ele diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Para aquele tempo era uma multidão, hein? Vejam,
Quantas pessoas tinham no início? Qual era o grupo? 120. Era o grupo de irmãos que receberam ali a descida do Espírito, tal, causou aquele impacto. Depois da pregação de Pedro, 3.000 almas foram salvas. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a graça de Deus. E isso é o que o Evangelho continua a fazer. A pregação do Evangelho deve ser assim continuada. É o que tem sido feito ao longo desses anos todos. Porque a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então vejam, só para os irmãos perceberem algo aqui interessante. Quando o Espírito desceu, ele desceu sobre 120 pessoas que estavam ali. As pessoas, e depois todo mundo começaram, pessoas de diversas nacionalidades, começaram a ouvir a pregação a respeito das coisas de Deus na sua própria língua. Depois, na sequência, Pedro vem, se levanta e prega a palavra. Eu pergunto a vocês, Pedro pregou uma língua estranha? Não, Pedro pregou a língua dele. As pessoas que estavam ali já entendiam a língua que Pedro estava falando. Eram os judeus, eram as pessoas que estavam ali. E eles então receberam que instrução? O Evangelho. A pregar o Evangelho. O que foi que ele pregou? Pregou a Cristo. Pregou Jesus, a obra de Cristo, para aquelas pessoas, citou as Escrituras do Antigo Testamento. Quando eles ouviram tudo isso, não fizeram nada mais do que dizer, o que faremos, irmãos? Ou seja, Pedro nem precisou apelar, né? Olha, agora vocês têm que aceitar Jesus. Não. Pedro disse, a obra foi feita por Jesus, os profetas falaram dele, e o que vocês têm que fazer é se arrepender dos seus pecados. Pedro não ficou, não, venha para cá, venha, aceite Jesus. Ele disse, arrependam-se dos seus pecados e creia em Jesus, para ser batizados em nome dele. E aí sim, vocês vão começar a viver diferente, como nós vamos ver na sequência depois do texto. Como crentes agora. Antes, porém, tinha que acontecer isto. É necessário ouvir a pregação do Evangelho para que haja salvação. É necessário que nós continuemos, nós que já temos o Espírito. Veja, nós que já temos o Espírito, estamos habilitados, irmãos, a falar de Jesus. Quem tem essa condição somos nós, a igreja. Você não tem que esperar, vou chamar alguém aí de fora para poder falar diferente. Não tem diferença. Este é o Evangelho. Se toda e qualquer pessoa, seja lá quem for, que vier aqui para pregar o Evangelho, eu, os presbíteros ou qualquer outro colega pastor que vier, vai pregar o Evangelho. Porque é através dele que as pessoas têm que ser advertidas dos seus pecados, se arrependerem e crer para serem salvas. É através dele também que nós vamos ser conduzidos como igreja. O que nós aprendemos a viver, como é que nós aprendemos? Nós vamos ver na sequência aí, domingo, que Deus quiser e nos permitir, como é que nós devemos viver o Evangelho. Nós que já estamos nele, né? Porque até chegar aqui, cada um tem a sua história, de como foi convertido, de como ouviu este Evangelho, como chegou Jesus até você, e você sabe da sua história. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas não importa. O que importa é que todos aqui estamos unidos e reunidos pelo próprio Jesus, o mesmo Jesus. Esse mesmo Cristo, Jesus Nazareno, pregado por Pedro, é nesse mesmo Cristo que eu criei e que você crê, para que hoje pudéssemos desfrutar dessa bênção maravilhosa de sermos salvos, de sermos o povo de Deus. E que agora, evidenciando essa realidade, vamos vivê-la intensamente, irmãos, testemunhando, dando graças a Deus, vivendo esta realidade maravilhosa. Olha que bênção! Podemos ter
essa vida contínua de igreja, de povo de Deus. Ah, mas tem dificuldade? Tem, mas é diferente. Mesmo com dificuldade, a gente vai estar na presença do Senhor, como nós aprendemos pela manhã, daqueles jovens lá na Babilônia, naquele país idólatra, naquele rei idólatra, mas eles estavam firmes no Senhor, jamais abandonaram, e disseram, o rei querendo pressionar para que eles adorassem aquela estátua daquele rei idólatra, e eles disseram, eu não vou fazer isso. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. E se não, mesmo assim, nós não vamos se submeter a esses ídolos. Não vamos. Essa é a postura, meus irmãos. Se você já foi salvo por Jesus e está aqui hoje, vivamos uma vida grata, feliz, alegre, satisfeita, cheio da esperança, da expectativa que é Jesus em nós, a esperança da glória. É assim que deve ser vivida a nossa vida. Não é uma vida de reclamação, de murmúrio, de lamento, não. A única coisa que a gente tem que lamentar, e tem mesmo que lamentar, é pecado. Tem que se lamentar mesmo, quando pecamos, quando erramos, quando fazemos uma coisa que não é certa. Isso é motivo de lamento. Por isso que tem que se arrepender, confessar e abandonar o pecado, porque a palavra de Deus diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso tem que ser mesmo, mas nas outras coisas, no viver cristão, tem que ser com disposição, com intenção boa no coração, de estar presente na igreja, de contribuir com a sua presença, com a sua vida, de trabalho, de serviço a Deus, prestando culto em espírito e em verdade, buscando a palavra de Deus cotidianamente, todo dia. Aproveita o dia amanhã para ler a palavra, meditar nela, na terça, na quarta, até reencontrarmos de novo aqui no domingo. Todos os dias, leia a palavra, ore a Deus, converse com o nosso Deus. É a nossa vida, é o que temos. Depois de algo tão maravilhoso que foi feito por Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele derramou seu sangue lá para nos purificar de toda injustiça. Já perceberam o privilégio que é ser cristão, ser filho de Deus? É maravilhoso, não tem nada que se compare. Não tem nada neste mundo que vale a pena substituir esta maravilha de ser filhos de Deus e filhas de Deus. Homens e mulheres, jovens e crianças que adoram a Deus e que servem a Deus. Que assim seja, irmãos, a nossa vida cotidianamente, que ao meditarmos na palavra do Senhor, ao ouvir esse sermão de Pedro, esse maravilhoso sermão, esse discurso de Pedro, que é enfático e é pontual. Pedro não fica divagando, enrolando, falando, não, ele vai no que é importante, é Jesus o Nazareno. É esse Jesus que foi enviado por Deus, é nele que se crê, você será salvo. E eles creram, 3.000 almas naquele dia. E dali se espalhou o Evangelho, a igreja fervendo, cheia do Espírito, animada, disposta, começou a viver aquela vida diferente que haviam acabado de receber. Assim como nós, certamente sentimos uma alegria imensa em nosso coração, naquele dia especial que você sentiu o chamado de Deus no seu coração. Porque foi chamado dele. Se Deus não nos chamasse, nós não estaríamos aqui. E Deus é tão maravilhoso que Ele concede esse privilégio a outras pessoas para ouvir o Evangelho e serem chamadas para estar aqui, para servir a Deus. Quer seja nesta ou qualquer outra igreja, mas para servir a Deus. E assim seja na vida de cada um de nós, que após essa descida do Espírito, se cumprindo a profecia, resultou na pregação do Evangelho, para dali em diante se perpetuar até a volta de Cristo, é a pregação do Evangelho. É agora o que
o que vai delinear a vida da igreja é a pregação do Evangelho, é a pregação do Cristo Salvador e Redentor. Que assim seja em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Sou grato a Ti, ó Pai, pela Tua bênção em nossas vidas, de nos trazer essa realidade especial do Evangelho, do Salvador Jesus, que um dia também foi pregado a nós e assim cremos, e aqui estamos como um povo Teu, para servir ao Senhor e servir com alegria. Ó Deus, rogamos que estendas desta graça salvadora na vida daqueles que ainda não a possuem, mas que vieram a ouvir esta palavra, estão atentos ao Teu Evangelho, e o Senhor conceda esta graça, salvando as vidas de familiares nossos, de amigos, que necessitam desta salvação em Cristo, e que o Senhor conceda esta graça poderosamente na vida de cada um deles, assim como concedeu na vida do Teu povo aqui presente. Obrigado, ó Deus, por tão grande bênção, nos livrando do mal, nos tirando, ó Deus, desse mundo de trevas, dessas coisas carnais que são oferecidas neste mundo, para vivermos essa vida bendita e gloriosa na presença do Senhor. Nós assim louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo isso, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.